Olá, me chamo Manuel Júnior. Hoje eu vou falar um pouco sobre ideologia. Vou falar um pouco sobre o que é, né? O que é ideologia? É um conjunto de princípios que representam uma determinada visão do mundo, que são ideias que representam um grupo de pessoas com ideias semelhantes sobre a sociedade econômica, social e políticas. As ideologias também podem ser representadas o tipo de pensamento ou modo de um funcionamento de uma determinada época histórica. É, Portanto, as ideologias são ideias centrais que servem para basear-se na sociedade ou movimento social, um partido político ou qualquer outro grupo de pessoas que se reúnam com afinidade de pensamentos e valores. Ao longo da história foram criadas diversas ideologias que se reúnem às principais formas de pensamento político e social que já existiam no mundo. Elas se referem a questões sociais, econômicas, políticas, filosóficas, culturais e morais. Me chamo Cauã Souza e falarei um pouco sobre a ideologia política no Brasil. Ao longo da história foram criadas diversas ideologias que reúnem as principais formas de pensamento político e social que já existiram no mundo. Elas se referem às questões sociais, políticas, econômicas, filosóficas, culturais e morais. Abordarei um pouco as principais ideologias existentes para não se estender muito. As ideologias são ideologia democrática, comunista, conservadora, anarquista, fascista, nacionalista, liberal e capitalista. A ideologia democrática tem como os principais básicos o bem-estar social, a igualdade de oportunidades para os cidadãos e as reduções das desigualdades sociais geradas pelo sistema capitalista. Seu surgimento atingiu baseado no conceito da democracia grega. Ideologia comunista é baseado nos conceitos de Maximus, elaborado por Karl Marx. As principais ideias defendidas pela ideologia foram expostas no Manifesto Comunista, publicado em 1848. A ideologia conservadora, baseada na ideia de preservação de princípios morais e institucionais sociais mais conservadores de uma sociedade. São exemplo os princípios da família em moldes tradicionais e os valores derivados da religião. Em relação à economia, a ideologia defende maior liberdade econômica e de mercado com pouca intervenção do Estado nessas questões. Eu sou Luzia Vitória e vou falar sobre os tipos de ideologias e algumas características dela. Existe a ideologia democrática, a ideologia conservadora, a comunista, a fascista, a liberal, nacionalista e capitalista. A ideologia democrática, ela prega um governo onde a voz popular conta. Com isso, tem a participação direta dos cidadãos nos exercícios da cidadania. Já a ideologia comunista é uma ideologia baseada na igualdade social com uma economia fechada. Já a ideologia conservadora é aquela ideologia que acredita que o governo ele tem um papel de encorajar as pessoas a estimular os valores ou comportamentos que consideram tradicionais. Já a ideologia anarquista é uma ideologia que se opõe a todo tipo de hierarquismo de dominação, seja ela política, religiosa. Já o fascismo, ele é uma ideologia de extrema direita, extrema totalitária. Ela foi desenvolvida por Benito Mussolini, na Itália, a partir de 1919. O nacionalismo, ele é uma ideologia nascida no século XIX. O termo é utilizado para descrever o sentimento e a atitude e os integrantes de uma nação tem quando forma uma identidade. Já a ideologia do liberalismo é uma ideologia que prima pela autonomia da pessoa, moral, econômica, social, civil. Me chamo Suzana, dando continuidade à apresentação, vou falar quais são os pilares da democracia. A conjuntura política que vive o Brasil atualmente, com um governo desmoralizado e com ataques às instituições democráticas, está prejudicando a economia e o desenvolvimento e também as relações externas com outras nações. Então, o Estado Democrático de Direito ele deve atuar como oxigênio, que é fundamental e vital para a sociedade. E para garantirmos isso, precisamos sempre estar alertas aos pilares da democracia, que são eles as eleições democráticas livres, instituições fortes, o poder executivo, legislativo e judiciário. Partidos políticos devem ser atuantes, os movimentos sindicais e sociais representativos e garantir também uma educação de qualidade e saúde para todos, pois o desenvolvimento humano é essencial em um país democrático como o Brasil.
Olá, eu me chamo Isla Karine, sou acadêmica do curso de Direito da Unibalsas e eu vou falar um pouco sobre ameaças e crime contra a democracia. Ameaças e crime contra a democracia pode ser desde um desrespeito aos direitos humanos, como analogia de censura, até mesmo os bombardeios de fake news nas redes sociais. Desde o início da pandemia do Covid-19, a democracia vem sofrendo retrocessos, como a perda dos direitos civis, agravando problemas estruturais como a pobreza, a desigualdade, a polarização política, corrupção e altos níveis de fragilidade no Estado. Segundo o relatório de variação da democracia de 2020 do Instituto VEDEM, o Brasil foi o quarto país com maior queda de índice democrático. O enfraquecimento da democracia é fruto de uma polarização política que se intensificou no Brasil nos últimos tempos e dividiu o país entre liberais, democráticos, antifascistas, conservadores, radicais e anticorruptos. Recentemente, temos acompanhado diversas manifestações por todo o país, onde vemos uma parcela da população e autoridades reivindicando intervenção militar, bem como o fechamento do Congresso Nacional, tribunais superiores, dentre outras instituições que são de fundamental importância para o Estado democrático de direito. Podemos fazer uma ligação entre todos esses movimentos e o extremismo político, ou seja, o fanatismo, no qual não se respeita as regras do jogo democrático e se rejeita conviver com os que pensam diferente, pois eles acreditam que suas crenças são boas para eles e ideais para todos, fazendo com que ocorra o enfraquecimento da democracia.